Bom dia, pessoal. Estamos aqui para a nossa primeira aula não presencial, curso de pós de Mecânica e Estatística. É a terceira aula do nosso curso, tá bom? Vocês já receberam as notas de aula, né? Vocês devem ter percebido que nós temos aí 10 folhas. É bastante coisa. Uma das receitas para aulas não presenciais é de que as videoaulas não sejam muito longas, mas eu acho que nós teremos aqui uma aula não tão longa quanto as 10 folhas poderiam sugerir. Muita coisa aqui é informativa, tá? Nós vamos estar com alguns conceitos mais fáceis e vamos fechar a aula com alguns conceitos talvez menos fáceis. Depende aí da base de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o objetivo dessa nossa aula? Como está destacado aí. Ó, objetivos da aula são apresentar as principais distribuições de probabilidade, discretas e contínuas, tá certo? Precisamos conhecer ferramentas famosas. Tá? Vamos discutir elementos básicos de como transformar variáveis aleatórias de um tipo para outro. Vamos ver quais são as principais características numéricas descritivas de variáveis aleatórias, que são os vários tipos de momentos das distribuições. E, finalmente, vamos falar sobre como a gente vai poder estudar essas distribuições e esses momentos com função geradora, no caso de variáveis discretas, e com a função característica, no caso de variáveis contínuas, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Oficialmente, aqui dentro do nosso curso, eu tento estruturar as sessões. A gente está na sessão 1.2, elementos de probabilidade. Vocês devem estar vendo o cursor aqui, eu sempre vou tentar mexê-lo lentamente, eu vou subir um pouquinho a tela, aqui onde estamos. Tudo bem? Ó, nesse começo, eu vou passar um pouco rapidamente, porque vocês têm as notas de aula para digerirem essas distribuições, tá bom? Eu vou fazer apenas rápidos comentários sobre a natureza delas e sua utilização, tá? Aqui, oficialmente início da aula. Dentro do 1.2 elementos de probabilidade, eu já tinha começado a falar para vocês sobre variáveis aleatórias, discretas e contínuas, né? As discretas têm histogramas, as contínuas têm curvas, né? Curvas densidade de probabilidade ou função cumulativa, como eu falei para vocês na última aula. Então, vamos continuar isso aqui, tá? Vou descer mais um pouco, até o fundo aqui dessa primeira página, tá? Então, exemplos fundamentais de variáveis aleatórias discretas. Uma variável que os físicos não chamam assim, mas que os matemáticos chamam de Bernoulli. E, ó, aqui eu introduzo uma notação que muitas vezes eu vou usar. Quando eu quero dizer que uma certa variável aleatória x obedece uma certa distribuição, se houver símbolo apropriado para distribuição, a gente indica aqui, ó, esse BE é Bernoulli de parâmetro P. E no caso, esse tio aqui, no contexto probabilístico, é dizer segue a distribuição. Então, o que está dizendo aqui é uma variável x que siga uma distribuição de Bernoulli de parâmetro P. P é um número real entre 0 e 1. O que é isso? Simplesmente é um nome chique para você lançar uma moeda. Você vai dizer que você tem sucesso ou fracasso, tá bom? Então, a gente costuma, toda a literatura chama de P a probabilidade de sucesso. E eu vou chamar de sucesso 1. Eu poderia ter arbitrariamente chamado caras numa moeda de sucesso e eu atribuo o número 1 na construção de uma variável aleatória. Lembra que sempre a gente tem que associar números a eventos? Ao evento cara, eu associo o número 1. E ao evento coroa, eu posso associar o número 0, que aí vai ter probabilidade complementar 1 menos P. Tá bom? Notem, uma variável aleatória não é um dos seus possíveis resultados e nem mesmo ela é o conjunto de todos os seus possíveis resultados. O que ela é foi o tema da aula passada, que é algo abstrato, que tem a ver lá com conjuntos, tem critérios técnicos, tá? Mas na prática a gente vai escrever assim que uma variável aleatória pode ter certos resultados com certas probabilidades. Tudo bem? Uma forma gráfica é enxergar que uma variável aleatória discreta é um histograma. Porque lá no histograma você visualiza não apenas quais são os possíveis valores, que são as abscissas do histograma, mas também as alturas, que são os pesos
probabilísticos. Eu poderia estar representando essa variável aqui com um histograminha de 2 barras. Uma barra centrada no 0, com altura 1 menos P. Outra barrinha de histograma centrada no 1, com altura P. É uma representação gráfica do que seria uma variável aleatória. Tá bom? Aqui eu fui muito lento. Agora eu vou acelerar, tá? Porque eu estava comentando várias outras coisas. Uma outra variável aleatória discreta muito importante é a variável binomial. O nome não é à toa. Isso aqui vai estar usando o teorema binomial que a gente discutiu na aula 1, certo? Então, ó, que a gente vai dizer que vamos ter uma variável aleatória que obedece uma binomial com 2 parâmetros, nzão e pzinho. Pzinho, como no exemplo anterior de Bernoulli, é um número entre 0 e 1, e nzão é um número natural. Qual é a ideia? Quantos sucessos eu posso obter em n tentativas independentes, sendo que em cada tentativa a probabilidade de sucesso é P. Isso aqui é jogar uma moeda várias vezes. Note que tem um parâmetro fixo que é o nzão, o número de tentativas. Tudo bem? Essa probabilidade pode ser demonstrada, embora eu vá fazer isso posteriormente com outras ferramentas, mas não é difícil. Ela pode ser demonstrada como obedecendo essa expressão aqui. Vejam só. Esqueçam por um momento o coeficiente binomial aqui. Pensem, qual seria a probabilidade de eu ter sucesso nas K primeiras tentativas e ter fracasso em todas as remanescentes, que vão ser nzão menos K. Ora, usando a independência de eventos probabilísticos, que é aquele produto que a gente, todo mundo conhece e a gente viu na aula 2, certo? Nós teríamos P vezes P, vezes P, vezes P, K vezes 1 menos P, fracasso, vezes 1 menos P, vezes 1 menos P, vezes 1 menos P, N menos K vezes. Então, repito, omitindo o termo binomial, só esse produto dessas potências aqui seria a chance de termos K sucessos nas K primeiro tentativas e N menos K sucessos nas remanescentes. Ora, mas não é essa a pergunta que a gente quer responder. A gente quer responder qual é a chance de eu ter K sucessos em Nzão tentativas, independentemente da ordem. Então, aqui nós podemos calcular todas as permutações de N objetos, KK. Podemos escolher K das N possíveis tentativas para coletarmos nossos sucessos. Então, a gente estaria aqui usando uma regra do OU, princípio aditivo. Estaríamos somando esse produto de potências quantas vezes? Esse número de vezes, combinatório. Tudo bem? Então, aqui é uma conexão com a nossa aula. Beleza. Então, é uma distribuição de probabilidade binomial, que não é exatamente a mesma coisa do que simplesmente o binômio de Newton. Eu vou passar a página, e aqui pelo meu software, ele vai correr para o fim da página seguinte. Então, eu vou passar para o fim, e depois eu vou subir, tá? Só para vocês não estranharem o movimento. Passei a página, estou subindo, beleza. Temos aqui outras distribuições discretas. Uma distribuição muito importante, com muito uso em física, é a distribuição de Poisson. Nós dizemos que a variável aleatória segue uma distribuição de Poisson de parâmetro lambda positivo. Isso aqui é um P estilizado, tá certo? Para sugerir que é Poisson. Isso aqui já não é tão universal. Nós veremos posteriormente com funções geradoras, que é sempre o contexto em que eu quero trabalhar, que a distribuição binomial, que tem parâmetros n e p, nós acabamos de vê-la, elas têm um comportamento bem peculiar quando o n torna-se muito grande, ao mesmo tempo que a chance de sucesso se torna muito pequena, desde que esse produto n vezes p satisfaça um vínculo. É como um dipolo elétrico em física 3 ou em eletromagnetismo. Nós temos um par de cargas de sinais opostos, com uma certa separação espacial entre elas, né?
a gente define um dipolo elétrico pontual em um ponto do seu espaço, quando a gente imagina a magnitude da carga indo para o infinito, mas a separação entre as cargas tendendo a zero. Se esses dois limites estiverem casados com um vínculo para manter o momento de dipolo bem definido, você brota uma constante. É algo muito parecido matematicamente o que acontece nesse limite aqui. Tá? Então, posteriormente, com funções geradoras, vocês vão mostrar que uma distribuição binomial se reduz a isso aqui, ó. Probabilidade de eu ter K sucessos é E a menos lambda, lambda K por K fatorial. Só que notem, como formalmente nós deixamos ilimitado o número de possíveis tentativas para buscar sucessos, é um processo limite, tá, pessoal? O número de possíveis sucessos torna-se ilimitado. Contrastem isso aqui com os possíveis resultados de uma binomial. Uma outra distribuição discreta muitíssimo importante é a geométrica. O nome não é à toa, vão aparecer potências e séries geométricas aparecem nas manipulações algébricas dessa distribuição. Tá? P, probabilidade de sucesso, como antes. O significado dela é qual é o tempo discreto até o primeiro sucesso. De novo, pensemos em moedas. Probabilidade P de cara, 1 menos P de coroa. Quantos lançamentos eu devo fazer para eu chegar em uma coroa? Isso é uma variável aleatória. Pode ser que surja no primeiro lançamento, ou no segundo, ou no terceiro, ou pode ser que eu faça 33 coroas e só depois veja a primeira cara. Então, a probabilidade de que eu precise de N tentativas para ver a primeira cara, para ver o primeiro sucesso, é dada por essa expressão. A demonstração é simples. N menos 1 fracassos nas N menos 1 primeiras tentativas, todas independentes entre si. Regra do E, princípio multiplicativo, tudo independente. Só que agora, na Nésima tentativa, eu preciso ter o sucesso, para que o número de tentativas tenha sido N. Então, multiplica por P. Desci aqui. Mais uma distribuição discreta, é a distribuição de Pascal, também conhecida como binomial negativa. Tem uma analogia clara com o caso anterior. É o tempo discreto até o késimo sucesso. Tudo bem? E ela obedece uma expressão que lembra a binomial, mas não é a binomial. Não apenas essa expressão aqui é diferente, como, por favor, notem quais são os possíveis valores para esse tempo de espera. Eu jamais poderia esperar obter 10 sucessos, 10 caras, se eu só lancei a moeda 7 vezes. Tá? Então, no mínimo, eu tenho que esperar, para eu ter o késimo sucesso, eu tenho que ter lançado, né, o tempo de ocorrência do késimo sucesso é no mínimo K. E dali em diante é ilimitado. Tá bom? Tem várias formas da gente demonstrar isso aqui. Demonstração, trabalho com essa distribuição exige algumas identidades algébricas que a maioria de vocês certamente não conhece. Mas uma forma de pensar é, pense numa binomial n-1, k-1. Ou seja, se eu quero que o késimo sucesso ocorra só na nésima tentativa, quer dizer que até a tentativa n-1ésima, eu tenho que ter apenas k-1 sucessos, não importa em qual ordem. Então, imaginem essa expressão aqui com k-1 no lugar deste k. Seria uma binomial para a chance de eu ter exatamente k-1 sucessos em n-1 tentativas, não importa em qual ordem. Aí eu multiplico por um p adicional para garantir que agora o sucesso ocorra na próxima tentativa, na nésima. Fechou. Agora eu vou apresentar para vocês variáveis contínuas. Tá? Distribuição uniforme, muitíssimo importante. Uma variável é uniformemente distribuída no intervalo AB se a sua densidade de probabilidade é uma constante para possíveis valores naquele intervalo e zero em caso contrário. Qual constante? Tem que ser uma constante em que a integração naquele intervalo resulte em 1. Vocês vão verificar que essa aqui é a constante adequada
Isso aqui é um retângulo, pessoal, quando a gente desenhar o gráfico dessa densidade de probabilidade. Eu aproveito aqui para introduzir uma notação. Quando não houver dúvida sobre qual é a variável aleatória que a gente está discutindo, a gente pode omitir um índice aqui na nossa densidade de probabilidade. Mas, em muitas situações, a gente vai estar mexendo com várias variáveis aleatórias ao mesmo tempo. Eu aproveitei essa oportunidade para dizer que, às vezes, a gente indica aqui densidade de quem? De qual variável aleatória? Da variável aleatória x, que nunca deve ser confundida com as suas possíveis realizações. X aqui é um dos possíveis valores escalares que a variável aleatória x pode realizar. Notem a terminologia que eu estou introduzindo. Um caso muitíssimo importante que vai ser objeto de um exercício para vocês numa aula posterior vai ser o caso da uniforme 01, porque a gente faz muitas simulações estocásticas a partir desse cara. Nós temos algoritmos computacionais que são determinísticos, mas cujos resultados são números uniformemente distribuídos de 0 a 1, de forma que eles pareçam ser probabilísticos. Tá? Então, aqui eu destaco em rosa a mesma expressão acima, só que especializada para o intervalo 0 a 1. Isso é muito importante. Mudando a página, vou subir para o alto da página 3. Distribuição exponencial. Por favor, pessoal, não é a função exponencial, é a distribuição de probabilidade exponencial, ou a variável aleatória contínua exponencial. Ela é uma variável aleatória que tem densidade de probabilidade obedecendo essa expressão aqui. Alguém duvida que isso aqui funciona? Integre de 0 a infinito e verifique que dá 1. Certo? Temos aqui uma função positiva, normalizada, é uma densidade de probabilidade. Ela modela de tempos de decaimentos radioativos ou tempo de de vida de um estado excitado, por exemplo, em mecânica quântica. Tá? É uma forma de você medir o tempo contínuo até sucesso. Então, eu poderia dizer que se eu tenho um átomo excitado, em um certo nível excitado, com um único estado de mais baixa energia para decair, é a única transição possível, eu posso dizer quanto tempo vai levar para esse elétron decair, do estado excitado para o estado fundamental. Esse tempo é uma variável aleatória, contínua. Você modela por uma distribuição contínua exponencial. A física vai estar descrita por essa taxa de decaimento lambda. Vamos conversar muito mais sobre taxas em processos contínuos em aulas futuras. Mais uma distribuição de probabilidade contínua. A distribuição de probabilidade gama. Olha só. A gente diz que a gente tem uma variável com distribuição de probabilidade gama se a sua densidade de probabilidade obedecer a essa expressão aqui. Complicada. A maioria de vocês nunca viu isso. Ela envolve a função gama. Por favor, não confundam a função gama com a distribuição de probabilidade gama. A função gama aparece em alguns problemas de física matemática e ela é definida dessa forma aqui. Para quem nunca viu, caramba, para que eu vou mexer com isso? Pessoal, é uma representação integral do fatorial se o nosso P for um número natural. Tá? Então, os cursos de Física e Estatística de graduação já devem ter feito vocês se depararem com a função gama. Mas vamos voltar para a nossa densidade. A nossa variável aleatória x é uma variável gama de parâmetros lambda e p, se a sua densidade de probabilidade, eu vou andar bastante aqui com o cursor, definida de 0 a possíveis valores de 0 a infinito, se ela obedecer esta expressão. E tem um fator numérico aqui, dada pela função gama, mas a estrutura funcional é uma potência vezes uma exponencial que decai. Os parâmetros P e lambda aparecem nesses caras aqui. Tudo bem? Verifiquem que isso aí é normalizado, se vocês quiserem. Vocês vão integrar de 0 a infinito e vão ter que usar a função gama. Isso aí dá 1. Vocês vão dizer, nossa, esquisito, o professor está falando de coisas que não são importantes. São importantes sim.
Tá? Quando P igual a 1, vocês vão reparar que você cai no caso exponencial. E se o caso exponencial era o tempo contínuo até ocorrer um sucesso, no caso do decaimento eletrônico, lá na minha brincadeira, vocês vão ver, a gente vai ver no futuro, que a gama descreve o tempo contínuo até P sucessos, caso nós tenhamos feito P ser não um real qualquer, mas um número natural. É um tempo contínuo até ter vários sucessos, tá bom? Então, já mencionei aqui, casos particulares exponencial. Ela assume o nome Erlang quando você tem P natural, tá? E você conta tempo contínuo até P sucessos. E tem um caso particular que chama distribuição Q², muito útil em análise de dados. Teremos tarefas computacionais sobre isso aí no futuro. Tudo bem? Beleza. Vamos chegar aqui na mais importante distribuição contínua, que é a distribuição normal ou gaussiana. Uma gaussiana, digo assim, ó, uma variável que obedece à distribuição normal. Essa notação é muito comum em probabilidade e matemática, embora nem tanto em física, de parâmetros μ e sigma ao quadrado. Nós vamos provar mais para frente que esse μ, do jeito que vai aparecer ali embaixo, é a média dessa distribuição e sigma ao quadrado é a variância. Essa é uma expressão que deveria ficar na memória de vocês, de tão importante que ela é, de tanto que ela aparece em física, é de uma gaussiana geral. Repare, não é uma função gaussiana qualquer, é uma distribuição de probabilidade gaussiana. Dessa forma aqui, se vocês integrarem toda a reta real de x de menos infinito a mais infinito, ela dá 1, tá bom? Com todas essas expressões aqui, ó, toda essa construção. Então, ela é importantíssima. Por que ela é a mais importante? Porque ela aparece no chamado teorema central do limite, que nós demonstraremos numa das próximas aulas. Vários tipos de construções com outras variáveis aleatórias convergem para uma normal. Esse é o poder dela. Ela é uma espécie de atrator num espaço de variáveis aleatórias. Variáveis aleatórias caminham para variáveis normais. Tá? Um caso particular muito interessante, que tem até nomes específicos, se diz que você tem uma normal padrão, ou standard em inglês, quando você tem média 0 e variância 1. É uma gaussiana normalizada, centrada em 0 e normalizada na sua variância. Nos livros de probabilidade, a gente costuma usar a letra Z, quando a gente quer falar de uma gaussiana normalizada. Próxima página. Vou subir para o alto da página. Tá bom? Beleza. Essas são as distribuições mais importantes aí que a gente tem que aprender a reconhecer. Discretas e contínuas. Agora eu vou falar para vocês sobre transformações de variáveis aleatórias. Aqueles caras ali que a gente acabou de ver são os tijolinhos básicos. Só que a gente costuma manipular essas variáveis aleatórias para construir tijolos mais elaborados ou para construirmos paredes, os nossos tijolos. Então vamos lá. Antes de mais nada, vai ter toda uma... Eu vou tentar explorar os recursos mais didáticos possíveis para eu ilustrar as ideias para vocês. Formalmente, a primeira ideia que eu quero passar para vocês é que essa distinção entre discretas e contínuas, em termos de expressões matemáticas, poderia sumir. Eu tenho como transformar uma discreta numa contínua com a delta de Dirac. Vejam só, é isso que eu estou escrevendo aqui. Ó. Formalmente, a Dirac permite que a gente trate uma VA discreta como uma variável aleatória contínua. O que vai rolar? Olha só, estão vendo um desenho, eu vou descer mais aqui na página para vocês verem tudo que eu quero mostrar. Tá bom? Olha só, uma variável discreta tem alguns valores possíveis no seu espaço de estados. Tem as probabilidades associadas, tá bom? Como que eu faço isso virar uma densidade de probabilidade? Eu passo a dizer que eu tenho concentrações infinitas de massa, sei lá, como se fossem massas pontuais, é a mesma coisa de uma distribuição contínua de matéria reduzida a uma distribuição discreta de massas. Eu tenho uma concentração, densidades singulares aqui. É como se eu tivesse 3 deltas Dirac aqui, nos mesmos pontos de uma variável contínua que eu tinha no discreto antes.
Essa construção gráfica não permite a gente explicitar os pesos probabilísticos destes possíveis estados. Formalmente, todos são delta Dirac, todos são infinitos. Só que a gente pode construir essa expressão matemática aqui. Eu defino uma densidade de probabilidade, pegando deltas que dão infinitos em cada um dos possíveis valores onde eu tinha concentração da minha variável discreta, pondero cada um deles pelo peso probabilístico correspondente, são os PNs ali que somavam 1 no histograma, e somo sobre todo o espaço de estados. Por que isso é uma densidade? Porque se vocês integrarem essa expressão e a sua expressão aqui do lado direito em toda a reta real, isso aqui vai dar 1. A sua integral nesse somatório vai comutar, você vai integrar deltas e vai somar os p's e vai dar 1. A gente inventa algo que pode ser integrado a partir de algo que era puramente discreto, tá bom? Então, para algumas fórmulas que aparecerem no contínuo, a gente pode saber que elas valem para discretas também. Só que, muitas vezes, para ilustrar algumas propriedades, apesar do caso contínuo parecer ser mais geral, eu vou fazer desenhos discretos, porque é mais didático. Então, é isso que eu coloco aqui. Porém, para ilustrar as transformações de variáveis aleatórias mais simples, eu vou usar histogramas. Tá bom? Então, primeira transformação. Tá? Olha só. Eu posso construir uma nova variável aleatória y a partir de uma variável aleatória x, transladando-a. O quê? Uma variável aleatória é uma função maluca lá com certos requisitos e ela admite a operação algébrica adição por uma constante? Sim. Vamos, claro que formalmente você tinha que brincar com teoria de conjuntos, a definição de variável aleatória, para provar que o resultado é uma nova variável aleatória. Mas a gente vai ser muito mais gráfico e informal do que isso. O que significa deslocar uma variável aleatória? Próxima página. Vou subir. Significa isso aqui, ó. Olha só. Temos um histograma. Quando nós fazemos um deslocamento por uma constante real positiva, para o meu desenho fazer sentido, a gente simplesmente empurrou o histograma. Agora os possíveis valores são x1 mais c, x2 mais c e x3 mais c. Não mudamos a distância relativa entre essas barras e nem as suas alturas. Só que, oficialmente, como o espaço de estados agora é diferente, essa é uma nova variável aleatória. Claro que muito parecida com a anterior, mas é uma nova variável aleatória. Então, olhem para essa linha que eu vou apontar aqui agora. A probabilidade que a variável aleatória antiga gere um valor n, a gente apelidava de Pn, não é isso? Tá bom, só que Pn, para mim, é Qn mais C, que é a probabilidade que a nova variável dê n mais C. Está escrito aqui de um jeito rebuscado, mas só o que eu estou dizendo é, para pegar um exemplo concreto, estou dizendo que a altura desta primeira barrinha, que é a chance de y gerar o valor x1 mais c, é a mesma probabilidade que a variável aleatória x antiga tinha de gerar x1. O mais c veio de graça. Pensem nisso. É uma forma gráfica da gente representar translações, deslocamentos, shifts. Qual é a outra operação básica que a gente pode fazer com variáveis aleatórias? É uma transformação de escala. Olhem aqui para uma transformação de escala. Vou pegar novamente uma constante real positiva para facilitar o meu desenho. Tenho uma discreta. Notem que eu estou sempre partindo do mesmo discreto, tá? 3 barrinhas genéricas, espaço de estados. E é como se eu tivesse o seguinte, pessoal. Cada possível valor que brota daqui seria multiplicado pela mesma constante C. Em termos do histograma resultante, da nova variável discreta resultante, o histograma dela seria assim, ó. Os possíveis valores agora são cx1, cx2, cx3. Notem que eu tentei representar aqui no desenho o alargamento da separação entre essas barras. Claro, é um outro espaço de estados, é uma nova variável aleatória, não importa quão parecida seja com a antiga. Só que notem que, novamente, as alturas não mudaram. Então, a gente vai
poder expressar isso nessa linha aqui, ó. Probabilidade de x dar n, a gente chamava de Pn. Mas essa é a probabilidade do y dar Cn. Eu não mudei os pesos relativos ali, mas é uma nova variável aleatória. Deslocamentos, né, translações. E escala, fator de escala, são as construções básicas de combinações lineares, tá certo? Mas, em geral, nós podemos ter construções mais gerais, e é isso que eu quero mostrar aqui. É o primeiro contato da gente com transformações de variáveis aleatórias em geral. Essa expressão pode parecer extremamente abstrata num primeiro momento, e aqui ela está feita para um caso contínuo, imaginando que uma eventual discreta está aí dentro usando o delta Dirac. Olha só, em geral, nós podemos ter qualquer funcional de uma variável aleatória para gerar uma nova. Nas transformações de deslocamento, a função era f de x igual a x mais c. No segundo caso, a f era f de x cx. Aí a gente aplica essa função não a um escalar qualquer, mas a variável aleatória. Só que aqui eu quero dizer que eu tenho uma f geral. Temos um resultado bem poderoso, que não aparece em nenhum livro de probabilidade, isso aqui é notação de físico, para a gente relacionar as densidades de probabilidade antiga e nova, usando a delta de Dirac. Então, olha só, qual é a ideia dessa expressão integral? Eu vou percorrer todo o espaço de estados, imaginando que a gente tem uma variável aleatória que tem valores na reta real. Aqui, a gente vai coletar probabilidades. Quando que eu capturo infinitos aqui, possivelmente, das minhas deltas, se for discreta, ou como que eu capturo pesos probabilísticos? Eu ponho um filtro. Somente quando os novos valores da minha nova variável aleatória, que eu estou chamando de y, olha lá do lado esquerdo. Vou andar com o cursor. São os possíveis valores da nova variável aleatória. Cada um deles, quero saber qual é a altura da minha nova densidade. Fixa uma abscissa da nova densidade. Vou voltar lá para o fim. Você coleta com a sua delta Dirac sempre que você passar por x, em que o y for igual a f de x. E foi a nossa relação aqui. Então, esse é um jeito de você capturar todo o peso probabilístico nos xzinhos, cuja imagem é o que você quer. Tá bom? Eu duvido que alguém pudesse, que a maioria da turma pudesse entender tudo o que eu estou falando sobre essa expressão, mas pensem nela, a gente vai ter exemplos concretos em outras aulas. Tá bom? Aqui eu vou mostrar uma representação gráfica de um exemplo muito particular, que não é ilustrativo desse pensamento geral, mas que mostra as complicações que podem aparecer. Vou aqui para baixo. Eu quero construir uma nova variável aleatória fazendo um produto da antiga variável aleatória por ela mesma. Notem que isso aqui é diferente dos dois primeiros casos. Esse aqui não é o caso 2 de escala, porque lá na escala era uma única constante multiplicando a variável aleatória. Aqui é ela por ela mesma. Caramba, como é que eu vou fazer isso? Esse aqui seria o caso em que a gente teria y igual a f. E tá aqui, f de x seria x quadrado, tá bom? Vocês poderiam trabalhar isso com a expressão acima, mas não precisa, é algo mais intuitivo do que isso. Imagine uma variável de Bernoulli, sucesso e fracasso, desde que vocês me permitam a liberdade poética de colocar -1 aqui como resultado numérico do fracasso, da coroa. Tá bom? Por que eu quero -1 e mais 1? Essa aqui é uma variável aleatória discreta, dicotômica, diferentes pesos. Eu construo uma nova variável aleatória, ou não, se eu pegar o quadrado dela. O que isso quer dizer? Eu vou pegar todos os valores possíveis de x, que são estocásticos. Quando eles aparecerem, eu multiplico eles por eles mesmos. E aí vou contar a frequência dos possíveis resultados. Notem que eu peguei um caso extremamente patológico, porque essa variável x que eu defini aqui só me dá ou -1 ou mais 1. Então, todos os possíveis resultados, se eu fosse amostrar esse cara, -1 vezes -1, eu mais 1. Mais 1 vezes mais 1,
Mais um vezes mais um. Menos um, menos um. Menos um, menos um. Pessoal, só dá 1. Então, notem, eu quis colocar isso aqui porque é um exemplo gráfico de uma nova construção, que é uma potência, é produto de variável aleatória por variável aleatória. Em livros rigorosos de probabilidade demonstrariam que isso é uma nova variável aleatória, certo? Só que tem um efeito completamente diferente dos dois anteriores. Aqui a gente realmente vaporizou o histograma antigo. Tínhamos 2 barras e fomos para 1. Pensem sobre isso. Próxima página. Vou para o alto dela. Vamos discutir aqui, muito rapidamente, momentos que são descritivos numéricos das distribuições de probabilidade. Tá bom? A gente vai estar vendo aqui que esses momentos sempre vão ser algum tipo de funcional da variável aleatória original, construindo novas variáveis aleatórias. Essa F, em geral, vai ser sempre uma composição de translações, escalas e potências, que foi o que a gente acabou de ver. Então vamos lá, vamos para o momento mais importante, mais simples e mais intuitivo. Média. A gente representa a média de uma variável aleatória, normalmente por parênteses angulares na física. Em matemática, você poderia ter várias outras notações. Os probabilistas, em particular, gostam de colocar um E, de expectation, ou de valor esperado. Aqui, valor esperado. Pessoal, valor esperado, às vezes, é um nome horroroso. Às vezes, ele é muito enganador, porque parece que é o que você esperaria como típico. Tá? E não é exatamente o que é típico. Por exemplo, num exemplo de física, o centro de massa de um anel é um ponto onde não tem massa. É o centro geométrico de um anel homogêneo, certo? Então não tem matéria lá. Então, analogamente, eu poderia ter uma distribuição de probabilidade com pesos iguais em mais 1 e menos 1. O valor esperado desse cara vai ser 0, mas lá não tem massa probabilística. Então não é que você espera que realmente dê aquilo, tá? Mas essa é a ideia, a gente define a média de uma variável aleatória como nós definimos um centro de massa em física. Por quê? Porque isso tem boas propriedades, como pode se ver no futuro, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Pegue os possíveis valores da sua variável aleatória, que ela pode realizar, e multiplique-os pelos pesos correspondentes. Pessoal, isso aqui é que nem tomar a média de a sua menção numa disciplina, pondo pesos para as provas. Aqui é a nota de cada prova, aqui é o peso de cada prova, some aqui na sua integral. Tá? Isso aqui tem uma versão discreta clara. Do jeito que está aqui, claro que esses pesos, no caso discreto, seriam números entre 0 e 1. No caso de uma densidade, isso já está automaticamente feito. Tá bom? É comum você falar, representar por μ a média de uma variável aleatória. Só que se você tiver com várias ao mesmo tempo, pode ser conveniente você pendurar um índicezinho para dizer média de quem, tá bom? Em geral, essa operação de tomar uma média, ela pode ser feita para qualquer funcional de uma variável aleatória. Notem que a gente está com um caso bem específico, que é f de x igual a x aqui em cima. Só que, em geral, eu posso imaginar um funcional de uma variável aleatória com qualquer funcional. Pessoal, qual que é a ideia aqui? Tá? Vamos lá. Ó, você vai integrar com os pesos os possíveis valores da função do seu cara estocástico. Sempre pense assim, o que é uma função de variável aleatória? Imagine os possíveis resultados da variável aleatória original, com as suas diferentes frequências. Alguns resultados aparecem mais frequentemente do que outros. Ótimo. Calcule as imagens desses escalares. Você vai ter, nessas imagens, vários escalares com diferentes frequências, certo? Você vai construir um histograma dessas imagens pela F. Pronto, essa é a tua nova variável aleatória que surgiu da função. Note que isso está longe de ser trivial, porque ninguém disse que essa função seria injetiva. Ninguém disse que essa função é linear. Na verdade, qualquer caso não linear vai mexer a massa probabilística. Ela não vai estar distribuída uniformemente entre as imagens. Uniformemente, não. Ela não estará distribuída entre as imagens como ela estava distribuída na variável original.
Esse é o grande lance. Você deforma as distribuições, tá bom? Aqui eu faço um alerta. Nunca cometa esse erro que eu já vi físicos fazerem, profissionais fazerem na vida real, tá? A média de um funcional de uma variável aleatória quase nunca é a função do valor médio. Tem gente que tenta estimar a velocidade de epidemias cometendo esse tipo de erro. Imagina o nível de catástrofe que não pode surgir disso, por uma ignorância matemática básica, tá? Isso aqui, em geral, não é verdadeiro. Pessoal, eu vou começar a colocar alguns exercícios dispersos ao longo das notas de aula. Então, o primeiro desses aqui, ó, lamento, eu já aprendi que esse verde aqui eu não posso pôr em cima de fórmulas importantes, tá? Eu sei que no vídeo fica quase ilegível para vocês, olhem nas notas de aula, mas eu pus o verde aqui porque eu quero que vocês memorizem essas relações, porque elas são muito importantes. Então, mostre que a média de uma constante vezes uma variável aleatória tem o efeito de constante saindo para fora da média, e na translação tem um efeito como esse aqui, tá bom? Demonstrem isso com a definição de média. Próxima página. Vou subir. Pessoal, a média foi só o começo das nossas brincadeiras. Nós temos uma noção de késimo momento de uma variável aleatória. O que seria a variável aleatória x elevado a k? Pegue todos os possíveis valores que a x pode produzir. Eleve a k. Colete as frequências. Você tem uma nova variável aleatória. O valor médio dessa nova variável aleatória pode ser obtido a partir do peso da variável original. Então, você simplesmente toma a média de x elevado a k, essa integração. Tá? É muito importante, embora nem sempre os livros de física façam isso, falarmos no késimo momento central. Olha só o que a gente pode fazer. Lembra que eu disse que a gente ia estar explorando composições de translações, escalas e potências? O késimo momento central é assim. Primeiro pega um histograma da variável em questão e o desloque pelo seu próprio valor médio. Pessoal, a variável aleatória que resulta só disso aqui é uma variável de média zero. Tá? Você centralizou. Agora, eleva a uma késima potência. Nós já sabemos o que é a késima potência de uma variável aleatória. E toma o valor médio. A expressão dessa grandeza está aqui do lado direito. Por favor, notem que este número é um escalar, é uma constante. Não depende mais de nada, tá? Claro que veio da variável aleatória x, mas é uma constante, não depende de x. Então tá aqui, x menos a sua média, eu podia ter posto mi aqui, eleve a k e pondere. Notem que eu sempre uso x curvo e minúsculo para os possíveis valores que a x pode realizar. Só que quando eu coloco a média, isso aqui já virou um escalar. Isso é variável aleatória. Braquetado, não, virou um escalar. Tá? Então, késimo momento central é muito, muito importante para a gente caracterizar distribuições. Em particular, os casos 3 e 4 aparecem muito em análise de dados, desde que devidamente normalizados. Eles medem, por exemplo, o quanto que você é assimétrico em relação à média, para um lado ou para o outro, e se você decai com a sua probabilidade para longe da média ou não, tá bom? A gente vai discutir isso melhor quando a gente falar mais sobre a normal, porque esses casos 3 e 4 são bons para você comparar com o que acontece com a gaussiana. Então, nós voltaremos a falar desses caras. Só que temos um importantíssimo caso aqui, ó, deixa eu descer mais um pouco, que é o caso k igual a 2. Pessoal, o caso k igual a 2, segundo o momento central, é a variância e é a definição correta de variância. Antes de mais nada, percebam que aqui a gente tem duas ideias principais da variância que não surgem da definição que a maioria de vocês conhece. Como eu estou tomando a média de números quadráticos, ó, possíveis realizações ao quadrado, é óbvio que a variância é positiva sempre.
E tem livros de mecânica quântica que apresentam a variância para você e pede para você provar que ela é positiva quando você parte de uma definição que não é a melhor definição. Bom? Então vamos lá, vou falar disso daqui a pouco. Essa é uma medida de dispersão, tá? Ó, só um detalhe, né? Eu vou usar essa anotação aqui de vez em quando, tá? Esse V estilizado. É uma medida de dispersão. Notem que o que importa é você fugir da média. Realizações da sua variável distantes da média, para mais ou para menos, não importa, porque o quadrado dá conta disso, aumentam a sua variância, porque você vai estar tomando médias envolvendo números cada vez maiores. É uma medida de concentração ou dispersão, né, em torno da média. Exercício. Mostre que a variância definida acima é realmente a média do quadrado menos o quadrado da média, que é o que vocês, a maioria de vocês acha que é a definição, certo? Essas expressões são equivalentes. Então, a dica é, já vimos que a álgebra de variáveis aleatórias permite que a gente, né, multiplique por escalares, tome potências. Então, você pode abrir o binômio na minha definição de variância e depois aplicar a média em somas. Média em somas é uma integral em somas. Integral de soma é soma das integrais. Boa sorte. Vocês vão provar que essa expressão é verdadeira. Outro exercício. Novamente peço desculpas, olhem as notas de aula se tiver muito escuro no vídeo. Mostre também que se você tiver uma constante e você desloca uma variável aleatória, a variância dela não muda. Isso é muito intuitivo. Vocês viram que no deslocamento, você não muda a distância relativa entre as barrinhas do histograma. E não muda se for uma densidade. Por outro lado, se você tiver um fator de escala, a variância de uma constante vezes uma variável aleatória, como a variância é um objeto de segunda ordem, porque é o momento central, o segundo momento central, você tem um C ao quadrado aqui. Isso é muito importante, a gente vai usar isso muito na prática. Próxima página. Esperem me subir ao alto dela. Vamos lá? Temos aqui agora momentos fatoriais. Pouquíssimos textos falam disso, mas vocês vão perceber que isso é muito importante. Ó, essa notação aqui está longe de ser universal. Késimo momento da variável aleatória x com uma barra embaixo. Barra embaixo sugere descida. O que significa qualquer coisa com um índice embaixo? Quer dizer, isso aqui de baixo, ó, tem um produto de k fatores ali, em que você vai descendo uma variável aleatória, vezes ela deslocada por 1, vezes ela deslocada por 2, e assim por diante, continua o produto até você ter o késimo fator nesse produto. É uma enorme nova variável aleatória, mas tudo decorrente da variável aleatória original x. A gente chama isso de késimo momento fatorial, vocês estão vendo aqui por essa estrutura, késimo momento fatorial da variável aleatória x. Operacionalmente, isso é um valor médio, vejam a expressão de baixo, vejam a expressão de cima. Vamos percorrer todos os valores possíveis de x, dando os pesos apropriados para nós ponderarmos qual grandeza? Esse produtório. Produtório de k fatores de x descendendo. Bom? Para que você está falando disso, professor? Porque vocês sabem que eu sou tarado por funções geradoras. Eu dei a primeira aula do curso no contexto de combinatória, já dizendo que geradoras são muito, muito, muito importantes. Salvam nossa vida. E que as funções partição da mecânica estatística de equilíbrio são funções geradoras disfarçadas. Então vamos lá. Quero definir aqui para vocês uma função geradora de uma distribuição de probabilidade. Eu já defini função geradora de sequências para vocês, em combinatória. Mas, pessoal, para variáveis discretas dá no mesmo. Você tem uma família de pesos probabilísticos, acompanha aqui meu cursor, Pn, que podem caracterizar uma variável aleatória x junto com o seu espaço de estados. Então, o que a gente vai fazer? Olhem aí nas notas de aula, se tiver obscuro. Vamos construir uma função geradora, pegando
pesos de z elevado aos possíveis resultados. Tá bom? E faz essa soma em todo o espaço de estados. Isso define um tipo de transformada. Inclusive, os engenheiros chamam isso aqui de Z-transform. Tá certo? A transformada Z, uma transformada discreta. Eles usam isso em teoria de controle. Mas em probabilidade a gente usa muito isso para variáveis discretas. Vamos simplificar a vida aqui. Estou descendo aqui um pouco, indo para o final da página. Para simplificar, digamos que o espaço de estado sejam todos os inteiros não negativos. Então, para usar uma notação um pouco mais simples, ó, a função geradora seria isso aqui. Ó. Isso aqui ficou mais fácil de ver porque não está com o verde. É uma série de Taylor, se for esse o espaço de estados pertinente. Tá bom? Sendo uma série de Taylor, nós sabemos que os coeficientes obedecem a essa expressão famosa aqui do curso básico de séries no cálculo, certo? Nésima derivada da função envolvida, toma em zero, Maclaurin, né? Divide por n fatorial. Ou seja, se eu conheço a geradora, eu conheço os pesos probabilísticos. Ah, você vai dizer, professor, mas é o contrário. Eu tenho os pesos e obtenho a geradora? Não, vai ter problemas mais complicados em que nós teremos equações dinâmicas diferenciais, equações mestras. Nós obteremos primeiro a função geradora e depois, expandindo, a gente pode obter os pesos para responder aos nossos problemas. Bom? Aí, além de eu recuperar as probabilidades individuais, a geradora me dá facilmente momentos. Vejamos. Ó, aqui é um resultado puramente de cálculo. Tome a késima derivada da função acima. Certo? Vocês vão ver que n-1 temos vários tombos aqui. Z tombou k vezes. Olhem para a expressão logo acima. Certo? E notem que a gente não precisa mais começar em 0, 1, porque se tivesse 0, 1 e outros caras, teríamos fator multiplicativo 0. Então, ao invés do n igual a 0 que a gente tinha lá antes, podemos começar em k. Essa aqui é uma expressão válida, certo? E agora eu vou passar para a próxima página, mas notem que eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar z igual a 1, só para vocês já olharem aqui e olharem para a próxima. O que acontece quando o z for 1? O que vai sobrar? Deixa eu ir para o alto da página. Ora, sobrou uma soma de pesos probabilísticos de uma expressão. E essa expressão é n-1, produtório de k fatores. Pessoal, somar esses possíveis valores para os n possíveis com esses pesos é tomar uma média. Pessoal, isso aqui, que é a nossa função geradora, késima derivada tomada em z igual a 1, é o késimo momento fatorial. Então, nós podemos usar a função geradora para calcular momentos fatoriais de variáveis aleatórias discretas. Está tudo codificado nessa nossa Z transformada. Tá? Em particular, verifiquem, né, isso aqui, se vocês tiverem dúvida, mas é fácil ver que o valor médio da variável aleatória é Z igual a 1 aplicado na primeira derivada da função. E a variância, perdão, da variável aleatória obedece esta expressão aqui. Verifiquem esses resultados em azul e vocês vão perceber que o que eu falo aqui faz sentido. Esse primeiro termo seria a média de x vezes x menos 1. Se eu compenso com esse, eu tenho a média de x quadrado. E aqui eu tenho menos quadrado da média. Verifiquem. Tá bom? Uma forma mais abstrata e às vezes interessante de pensar é que da forma como a gente definiu a geradora, somando z elevado a n com os pn's, a gente está inventando pesos para uma função. Ó, a variável aleatória pode valer 3, z elevado a 3. Pode valer 37, z elevado a 37. Com que frequências? Com que frequência que o 37 apareceu, que o 3 apareceu? Certo? Então, isso quer dizer que o z elevado a 3 e o z a 37 vão aparecer com diferentes frequências. Qual é o valor médio dessa função? Essa é a nossa função geradora. Tá bom? Exercício longo, mas importante. Quando você estuda a probabilidade básica,
camarada manda você estudar média, variância de cada variável aleatória na raça, somatório, contaiada. Eu vou pedir que vocês façam uma certa contaiada, mas é menos conta e é mais ilustrativo do que se você estivesse fazendo um curso de probabilidade do zero. Eu quero que vocês calculem funções geradoras de quase todas as discretas que eu apresentei. Calculem as funções geradoras, tá? E dela extraiam a média e a variância, tomando a primeira derivada, a segunda derivada, jogando z igual a 1, segundo as fórmulas acima. Tem só uma exceção, está descrito aqui no exercício, tá bom? Tá bom. E a gente faz algo discreto para as variáveis contínuas? Sim, algo análogo. Só que não posso fazer pura e simplesmente z elevado à variável aleatória. A gente precisa definir o que a gente chama de função característica. Novamente, olhem suas notas de aula, porque o meu verde que eu quis destacar zoou o vídeo para vocês. Mas, pessoal, isso aqui é só uma transformada de Fourier. Você pega a densidade de probabilidade da sua variável, olhem as variáveis envolvidas, essa é a variável aleatória, possíveis valores x. Tem várias convenções possíveis para transformadas de Fourier, com diferentes constantes multiplicativas, você pode ter sinal mais ou menos aqui no argumento da exponencial, certo? Tem textos mais antigos que até trazem um 2π aqui no argumento da exponencial. Tá? Então, tem várias convenções para transformada de Fourier. Em probabilidade, não varia muito, não. A enorme maioria dos livros usa essa convenção. Mais IKX aqui e sem pré-fatores. Você simplesmente faz uma transformada de Fourier. Qual é o resultado? Φ será a função característica da variável aleatória x, mas notem que ela vai depender de uma variável k. Normalmente, nossa variável é de momento em física, certo? Não é mais uma função de x. A gente integrou o x em toda a reta real. Pessoal, integração complexa pode precisar de resíduos ou não. Depende do problema, tá bom? Uma forma de interpretar isso aqui, fazendo analogia com o que a gente acabou de ver ali no fim das geradoras, é: ora, estou dando pesos para possíveis valores de E e K xizinho. Então, formalmente, podemos encarar a característica como o valor médio de uma variável aleatória complexa. Não só a gente inventa um parâmetro K, mas a gente mede coisas exponenciais. O x vale 33? Então, você vai ter E aí, K 33. Quantas vezes isso aparece? Depende da frequência com que 33 aparece. Pegue as frequências de todas essas imagens dessa função de K, que é complexa, você tem um funcional em K, que é a nossa característica. Então, a Fourier transforma, a transformada de Fourier, com a convenção que foi adotada, a inversão é possível. Temos 1 sobre 2π, integramos agora no espaço K, a nossa característica, e o kernel, o núcleo de integração, é E a menos IKX, sinal oposto do que a gente tinha antes. Isso nos dá de volta uma função de x, que é a nossa densidade de probabilidade. Mesma ideia, teremos problemas em que naturalmente surgirão equações para as funções características. Resolveu a equação? Faz a inversão de Fourier para você chegar na densidade de probabilidade, que é o que você deseja fazer, caracterizar estocasticamente o seu sistema. Tá bom? Uau! Muita coisa, né? Vamos lá. O último passo dessa nossa aula. Vou mudar de página. Vou subir. Pessoal, a expressão que eu acabei de mostrar, eu devia ter mostrado lá, ela é análoga a achar o coeficiente de Taylor no caso discreto, tá? Lembra que lá a gente achava o PN, agora a gente achou toda a rho de volta. Aí, o que a gente fez lá no caso discreto, depois de recuperar a distribuição de probabilidade? Vamos calcular momentos. Então, agora, voltando para a característica, vamos atrás de momentos. Expanda a exponencial lá dentro. Definição da característica é integrar com os pesos o E a IKX. Só que o E a IKX é essa expressão entre colchetes. Bons físicos que somos, vamos achar que não tem nenhum problema em alternarmos a ordem do somatório infinito e da integração. Põe o somatório aqui, entra com a integração,
Reorganizem os termos, vocês vão verificar que aparece esse termo entre colchetes, que nada mais é do que o enésimo momento momento normal da nossa variável aleatória. Ora, essa expressão aqui agora é uma série de Taylor em K, na variável K, é Taylor. Então, a gente sabe que coletando quem multiplica K elevado a N, vai estar relacionado com a enésima derivada da função pertinente. Usem aí Taylor normal, coletar os coeficientes, vocês vão verificar que vale essa expressão. Nós podemos achar qualquer momento da nossa variável aleatória contínua, quando a gente toma a derivada em relação a K da mesma ordem, do índice N, joga K igual a zero, que é Taylor, e tem um fatorzinho 1 sobre I elevado a N. Prestem atenção, tá? Momentos das contínuas são momentos regulares e surgem do K ser igual a zero. Momentos na geradora discreta são momentos fatoriais e surgem do Z igual a 1. Tá? Exercício. Com exceção da gaussiana, que ela exigiria uma integral de resíduo num contorno retangular não trivial, não quero que vocês se preocupem com isso nesse momento, calcule a média e a variância das variáveis contínuas apresentadas no começo da aula a partir das características. Tudo bem? Essa é a ideia. Vai ter integração complexa, principalmente no caso da exponencial e da gama, mas não precisa de resíduo. Nem toda integração complexa é com resíduo. Vocês sabem fazer? Esse é um bom tema para as nossas dúvidas. Tá? Seja de hoje, seja de quarta-feira, porque essa aqui está chegando em cima da hora. Pessoal, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Quero feedback depois de vocês, tá bom? Se o ritmo foi bom, se ajudou a ter essa leitura aqui das notas de aula ou não. Até mais. Vou desligar.